Eu só queria voltar um ponto também, se vocês não se importam, que a gente falou muito rapidamente, mas que é a questão do clima. Né? Do clima. Existe... você se depara quase necessariamente com um clima muito diferente. Brasileiros aqui na grande maioria do Brasil, né, não faz um frio extremo, é muito raro um lugar aqui que faça um frio extremo. E aí as pessoas vão morar em lugares que faz frio. Existe, inclusive, um diagnóstico, um diagnóstico organizado, né, um quadro diagnosticado, que é de depressão sazonal, que ocorre na mudança do clima, com a diminuição da incidência de luz solar, né, com dias mais curtos e noites mais longas, com frio muito grande, que tem a ver toda uma questão da incidência da luz solar, produção de hormônios e tudo mais, né, fora o inverno emocional. E eu acho que a gente precisa estar muito atento para isso, porque as pessoas deprimem mesmo nessas experiências, principalmente quando começa ali é mais comum, né? Do outono em direção ao inverno, né? Uma incidência bem maior entre mulheres, né? Tem uma faixa etária aí que eu, enfim, li um estudo recentemente sobre isso, mas eu não lembro, mas mulheres e nessa época do ano. Né? Então, é super importante estar atento a isso, porque existe um sério risco de adoecimento nesse momento. E aí a construção de um apoio, de uma rede é muito importante. Existe até um tipo de tratamento, quando é prescrito, né, por médicos e tudo mais, que é um tratamento de luz. Interessante. Né? Que existe uma caixinha de luz que você liga em casa, e aí essa luz... Então, qual que é a recomendação, né, de tratamento? É fazer esse tratamento de luz, medicamento, medicamentosa. Uma terapia medicamentosa, se for o caso. Cromoterapia. Cromoterapia eu não conheço. É essa luz, né? É uma cromoterapia. Eu não sei se a gente pode configurar como cromoterapia. Acho que sim. No Canadá, sim. Sim, não sabia. Que é um local de extremo frio, né? Sim. Aonde é pior do que os lugares que a gente estava falando até agora, né? Sim. E que a gente tem muitos brasileiros, porque é um país que dá condições, né, para pessoas de fora, né? Eu atendo pessoas do Canadá e o que muita gente vem fazendo do Canadá, da Europa, é aproveitando a onda que pode, né? Obviamente, dependendo do tipo de trabalho, do home office, aproveitando, se mudando para continuar trabalhando no verão, por exemplo, agora, né? Tem gente que eu atendo no Canadá que em junho vai para a Europa e fica 3 meses na Europa, junho, julho e agosto. E aí, em dezembro, vem para a América do Sul. Fica dezembro, janeiro e fevereiro. Aí volta para o Canadá, porque pela lei você pode ficar até 6 meses trabalhando fora do seu país. Nata. E se foge desse inverno terrível, né? Para nós é terrível, foge do inverno, foge do inverno. Então, assim, pessoas que têm, né, trabalham home office, mas não são todas as empresas que aceitam isso. Não são todas as empresas que aceitam, empresas, digamos, né, que contratam essas pessoas, enfim, no Canadá, em outros países, não são todos que aceitam por conta também de implicações de saúde, pode ter um acidente, isso configurar acidente de trabalho, então depende da legislação de cada empresa. Mas a legislação, em termos de guarda-chuva mesmo legal, é que você pode trabalhar até 6 meses fora. As legislações agora, né, que mudaram muito em função do home office. A Neide disse aqui
que esse um comentário aqui, né, em cima do comentário. Ela... Pode falar, Cadu. Fala esse comentário dela. Não, eu queria comentar o seguinte. A Ana Maria, ela escreveu um negócio aqui que, assim, na verdade eu não quero comentar, eu queria que a Mariana comentasse. Ela escreveu o seguinte, que eu fui no inverno, eu quis ir exatamente no inverno para poder fazer uma espécie de teste de como é que seria isso. Mas será que o teste funciona, Mariana? Ou será que quando a sua mente sabe que é teste, a nossa capacidade de adaptação é muito maior do que quando chega no Avero, né? Será que adianta fazer teste? Eu respondo ou já pode responder, por favor. Se eu só falar o seguinte, porque a Ana pensa na possibilidade de vir a morar lá, né? Então, por isso o teste, mas segue aí a pergunta do Cadu. Isso. Eu penso da seguinte maneira. Assim, a minha sensação foi de que, eu sou completamente leigo, minha sensação o teste não deve adiantar de nada, porque você vai sabendo que é teste, e aí a tua própria capacidade de adaptação aumenta muito, não? Eu penso da seguinte maneira, você pode... Depende muito de cada pessoa, né? Eu acho que é importante cada um saber os seus limites, as suas necessidades. Talvez para algumas pessoas seja importante ter essa realidade de choque de ir logo na época mais difícil para ver como vai ser, e para outras pessoas talvez a sabedoria seja justamente o contrário, você ir numa época mais fácil e poder se adaptando. Mas de um jeito ou do outro, eu acho que ela trouxe uma das questões que eu acho mais importantes no processo de adaptação, de mudança para o exterior, que é sempre que possível fazer uma viagem exploratória antes. Fazer um test drive. Você poder ter experiência ali. É claro que é uma experiência parcial, é uma amostrinha, né? Mas se você vai com esse olhar de teste, Cadu, na minha visão, você consegue ter uma dimensão, nossa, isso aqui vai ser tão difícil para mim. Ou então, não, eu acho que eu posso morar aqui nessa cidade, mas tem que ser num bairro diferente, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito urbana, né? Eu acho que para mim seria muito difícil morar numa cidade pequena, em qualquer lugar do mundo. Eu sempre vou querer morar numa metrópole, numa grande cidade. Mariana sempre há muito tempo. Exatamente. A gente nunca sabe do futuro. Mas, eu já disse isso. Mas até se eu fosse mudar de padrão, o importante seria testar. Né? Porque às vezes a gente idealiza uma coisa, eu quero viver uma vida bucólica lá no interior do Canadá, e aí você vai ver que a vida bucólica você desperta sentimentos. Então, só estou trazendo essa ideia assim, como é importante a gente poder fazer uma escolha de viagem, de lugar, de tempo, com base num processo a ser construído anteriormente de autoconhecimento. Então, a partir do que eu imagino que eu possa gostar ou não, fazer esse test drive, essa viagem exploratória, eu acho que é assim. Se eu pudesse dar uma recomendação, você só pode dar uma recomendação. Façam uma viagem exploratória. Sinta um pouquinho. Tire uma pequena amostra para poder experimentar se é esse caminho, mesmo se eu arrisco outro caminho, né? Às vezes outro lugar, né? E o que eu acho que é riquíssimo da experiência, apesar de todas as dificuldades, uma viagem para o exterior, uma mudança para o exterior, ela traz assim um processo, um intensivão de autoconhecimento. Você é colocado à prova em relação a tantas coisas que você acaba ganhando muito com isso, de conhecer o que você gosta de fato, o que você suporta mesmo. Né? Quem é você? Qual é o seu gosto? Qual é o seu estilo? O que você consegue abrir mão daquilo que você acha que se constitui você e aquilo que você não consegue abrir mão? Então, é uma riqueza muito grande. Eu super concordo com a Mariana. Bacana. E a Ana Maria também. Eu só queria fazer uma pergunta. Tem uma experiência também bem vasta, Ana. Mariana, eu queria te fazer uma pergunta. Na verdade, não é minha, é da Neide. Quando você estava comentando sobre essa solidão que acaba chegando lá,
você, nesses clientes que você tem atendido de fora, ela fez a seguinte pergunta: isso acaba causando um problema de alcoolismo por conta da fuga? Ou seja, você tem atendido pessoas que nessa deprê, nessa solidão, acabam se agarrando a algum tipo de droga, inclusive ao alcoolismo, né? Você percebe isso ou é uma coisa menos frequente? No meu universo de atendimentos não é. Já houve uma situação ou outra, mas não é o mais. Não é habitual, não. Não é habitual, não. Assim. Eu acredito que a pergunta da Neide pode estar embalada também no momento que a gente estava falando do clima. No clima, o frio, por a pessoa estar mais em casa, ainda que não seja ela, mas aí eu estou levando para essa situação. Dentro de casa, num clima frio, será que aí as pessoas, né, por saírem menos, acabam realmente recorrendo mais ao álcool? Aí realmente acho que eu acho que é possível. Eu acho que é possível, sim. Mas o que eu vejo mais em termos de sintomatologia, digamos assim, não vai para o campo das adicções, não. Vai para o campo da depressão mesmo. Uhum. Depressão e quadros ansiosos.